Na paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo 29 e versículo 30, que diz: Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Estamos diante de uma passagem onde nós estamos falando, nesse capítulo 18, sobre lições de humildade. No episódio anterior, nós falamos sobre a humildade para orar, e nesse episódio nós vamos estar falando da humildade para ser convertido. E no próximo episódio, nós vamos falar da humildade para ser curado. Então, nós estamos aqui diante de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, está entre o versículo 15 e o versículo de número 30, onde nós estamos falando de humildade para ser convertido. É importante que não percamos de vista que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está ensinando essas parábolas, está a caminho de Jerusalém. E está indo a caminho de Jerusalém a fim de se entregar aos líderes religiosos e às autoridades romanas para ser crucificado. Então, nessa caminhada, Jesus ele é abordado por pessoas que lhe fazem muitas perguntas sobre o reino de Deus. Então, na passagem estudada nesta sessão, esse episódio anterior, Jesus aborda as questões relativas às falsas seguranças, em que confiamos. Ele já havia confrontado a falsa segurança da justiça própria de um homem religioso. Agora ele vai confrontar a falsa segurança da justiça própria de um homem rico. Jesus ele começa seu ensino mostrando um novo paradigma, seguindo a lógica do reino invertido de seu pai. Então, o Senhor ele vai deixar um exemplo, nada convencional. Então, a humildade é pré-requisito para a salvação. E somente os pobres de espírito, isto é, aquele que reconhece o próprio fracasso espiritual, herdarão o reino dos céus. Para mostrar isso, mais uma vez, Jesus ele vai recorrer a uma figura de fraqueza e vulnerabilidade na sociedade da época, que era a criança. Em uma sociedade hierarquizada, como aquela, as crianças ocupavam a posição mais baixa da pirâmide de poder e prestígio. Jesus ele recebeu as crianças, apesar do bloqueio dos discípulos, no versículo 16, quando ele diz: Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, uma criança inocente, ela vai ilustrar humildade, pureza, fé e dependência. Então, o reino de Deus é para aqueles que nascem de novo, e se tornaram como criança. Como ele diz no versículo 17, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, aqui, a característica para a qual Jesus quer chamar a atenção não é o que comumente se afirma, a pureza. Então, as crianças também são pecadoras, tanto quanto os adultos. O pecado já nasce como uma predisposição, em potencial no coração de todos os seres humanos, descendentes de Adão e de Eva. Então, portanto, Jesus ele quer ensinar sobre a dependência da criança. Isso vai contrariar o paradigma admirado, pelo mundo. Então, o forte e o poderoso. A figura da criança é, portanto, o paradigma do reino de Deus, pois somente a humildade, nos leva a Cristo, aquele que nos conduz aos céus. Então, esse exemplo é um exemplo que o Senhor Jesus ele vai deixar ilustrando ali, a humildade, a pureza e a fé e a dependência de uma criança, ao qual ela é totalmente dependente,
né, do seu Pai. Assim também, né, precisamos nos portar para poder dar o reino dos céus, tá? Está na dependência do Senhor. Nós vamos observar dentro desse estudo, né, um contra-exemplo do reino, né, que é a história do jovem rico, né, que ilustra essa verdade. Versículo 18 diz: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus ou a vida eterna? Ele era um homem de posição, riquíssimo, e que desejava fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Então, o desejo de fazer alguma coisa, né, para merecer a vida eterna, isso vai revelar a soberba do pecado presente no coração humano. Então, a salvação, né, ela é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas as pessoas, elas resistem a essa ideia, acham que é pelas obras que vão herdar o reino dos céus, né? Não pela graça, e a ter a fé em Jesus e confessá-lo e ter a certeza que ele é o único e suficiente Salvador. Não são as riquezas que vão nos levar ao céu, não é o quanto nós temos, o quanto nós ajuntamos, ou o quanto de ações que nós estamos fazendo, né, que vai nos levar ao céu, mas é o quanto nós, né, temos fé em Jesus Cristo, né, a ponto de entregar a nossa vida para Ele. Sabemos que isso é pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Nós vamos observar, né, dentro desse texto do jovem rico, que primeiro, o homem rico ele foi a pessoa certa. Ele foi ao encontro de Jesus, o único que poderia lhe dar a vida eterna. Ele foi até o encontro de Cristo, ele foi ao encontro da pessoa certa que tinha resposta, né, e poderia dar a ele uma vida, a vida eterna. Segundo, é que ele ouviu a doutrina certa. Todos os homens são pecadores, ruins por sua natureza e seus atos. Somente Deus é bom e perfeito. Jesus, quando ele responde no versículo 19, que ele diz: por que me chamo bom? Ninguém é bom, né, senão um que é Deus. Com a observação quanto ao tratamento amigável, né, do homem rico, Jesus estava chamando a atenção para uma questão teológica fundamental. Todos os homens são essencialmente maus e somente Deus é essencial, né, e bom. Então, esse homem, ele não percebe quanto Jesus, né, estava ali, né, demonstrando o amor por ele. Né? O próprio Senhor estava dizendo: por que me chamas bom? Bom é Deus que é bom. Né? Se coloque, esse homem ele não consegue ver na humildade de Cristo Jesus ali um sinal, né, daquilo que ele sim precisava aprender para se inteirar e realmente herdar o verdadeiro reino dos céus. O terceiro ponto é que ele foi desafiado a ser salvo pelas obras. Versículo de Mateus 19, capítulo 19, versículo 17 diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus ele diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 20 de Lucas. Então Jesus está tratando ali de 5 mandamentos sociais que envolvem o relacionamento com as pessoas. Então Jesus está falando sobre esse relacionamento para ele, e mesmo assim o homem não entende. O quarto ponto é que ele revela a sua soberba hipocrisia, pois o relacionamento com as pessoas, pois ninguém, né, consegue observar a lei de Deus. Né? De certa forma, a sua atitude é semelhante à do fariseu da parábola anterior, que se vangloriava por suas práticas religiosas. Né? Está lá no versículo 11 e 12. O homem rico, ele vai afirmar: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Né? Então, a lei de Deus é boa e perfeita, mas seu propósito é revelar o nosso pecado. Então, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela tem o objetivo de revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, né? E o homem, né, através do que o Senhor fala, através dos mandamentos, das leis do Senhor, que ele diz que guarda desde a sua juventude, é o Senhor entrando com a palavra para poder mudar, para poder realmente revelar o pecado daquele homem. E no quinto ponto, né, ele é confrontado com a única coisa que lhe faltava. No versículo 22 diz: ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Então, o dinheiro e a riqueza era o senhor dele.
Mas ninguém pode servir a Deus e a riqueza, ninguém pode servir a dois senhores. Né? Jesus não estava ensinando, né, a salvação por meio da filantropia ou de obras sociais. Ao contrário, Jesus estava dizendo que devemos dar a Deus o primeiro lugar em vida, né, em nossas vidas. E aquele homem ele não estava disposto, né, a dar tudo, a realmente colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar. Né? E seguir a Cristo exige o quê? Renúncia e submissão. Né? A reação do homem foi um desapontamento, no versículo 23, quando ele diz: mas ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então o jovem ficou muito triste, né, mas não renunciou à sua vontade. Né? Não, muitos ficam muito tristes, mas não abandonam o pecado. Muitos ficam muito tristes, mas não voltam para o Senhor Jesus. Muitos têm ficado muito tristes no dia de hoje, mas continuam na prática do pecado, da maldade. Né? Ficar triste não vai resolver o problema. O que vai resolver é renunciar à nossa própria vontade e estar realmente voltando para os caminhos do Senhor. Então, ele se entristeceu, mas não se arrependeu. Né? Com aquela disposição, ele não entraria no reino, porque amava mais a riqueza do que Jesus. Então, temos que ter um cuidado muito grande, né, de estar amando mais a riqueza do que a Jesus, de estar amando mais o pecado, estar na vida de pecado, do que voltar para o Senhor Jesus. Fica esse ponto de atenção, esse ponto de alerta. Então, outro ponto é que a salvação eterna é um dos maiores tesouros que o ser humano pode adquirir. É a salvação da nossa alma. Então, aproveitando esse episódio, Jesus ele vai apresentar 4 lições importantes sobre a salvação e a riqueza. Primeiro, não é o fato de alguém ser rico que o impede de entrar no reino do céu. Né? Pois há muitos salvos que são ricos. Então, o que impede alguém entrar no céu é a confiança nas riquezas e não a riqueza em si. Então, ser rico, ser próspero não é pecado. Só o Deus não pode ser, né, o dinheiro. Não podemos confiar nas riquezas, mas sim estar realmente, né, andando nos caminhos do Senhor, tendo o Senhor como nosso Deus e não servindo a Mamon, né, que é o Deus do dinheiro. Segundo, as pessoas que são ricas têm uma falsa sensação de segurança e independência. Né? Eles têm mais dificuldade para querer receber a graça de Deus. Então, a situação do homem rico e a do fariseu da parábola anterior são parecidas. Ambos se orgulham de cumprir os mandamentos e ambos têm o pecado da idolatria. O que muda entre os dois, entretanto, é o objeto da sua adoração. O do fariseu é a sua própria imagem religiosa, enquanto o ídolo do homem rico são as posses. Então, nós não podemos confiar nas riquezas, né? Porque muitos têm a dificuldade de chegar ao Senhor, muitos que têm posse, dinheiro, riqueza, têm uma dificuldade porque está confiando na sua própria riqueza, né? Tem uma falsa sensação de segurança e de independência, né? Como se não precisasse de mais nada para viver. E se o Senhor, com certeza, ele é aquele que preenche, é aquele que nos prometeu o seu reino. Então, a salvação é um dos maiores tesouros eternos. Terceiro, a salvação é impossível para todo homem. Né? Nós vamos ver, né, que ela é impossível para todos os homens, mas possível para Deus. Né? Ao afirmar que observava todos os mandamentos desde a juventude, o homem foi surpreendido com a seguinte declaração: uma coisa ainda te falta. Né? O ponto aqui é que, se formos seguir a lógica da justiça própria, sempre nos faltará alguma coisa. E assim por diante. Ninguém pode produzir, né, a própria salvação. Somente Deus pode salvá-lo. Não tem como, né, você produzir a salvação. Né? Qualquer confiança que não descansar em Jesus, né, é uma ponte que não alcança o outro lado. Então, o quarto ponto é que todas as pessoas salvas são abençoadas nesta vida e recompensadas na vida eterna. Ele fala isso do versículo 28 ao versículo 30. Embora a pergunta de Pedro demonstrasse entendimento parcial da questão, Jesus encoraja os discípulos quanto à recompensa que receberão no céu.
né? As palavras, muitas vezes, mais, não significam necessariamente que receberão muitas coisas da mesma natureza daquelas, né, a que renunciaram, mas sim que aquilo que receberão superará em natureza tudo aquilo, né, de que abriram mão. Então, o pagamento será dado em duas vezes, no presente, né, e no mundo por vir. Em outras palavras, é possível que o salvo experimente o antegosto, né, da glória eterna nesta vida, até vivenciá-la, né, plenamente no céu. Então, que nesse dia você venha compreender que a salvação eterna é o maior tesouro que o homem pode conquistar. É isso em Cristo Jesus, pela graça, pela fé em Jesus Cristo, né? Então, nós possamos estar realmente confiando, né, no Senhor, né? Porque qualquer coisa fora do Senhor não vai nos dar a vida eterna. Então, nós precisamos desistir de provar para Deus, né, que somos suficientemente bons, né? Devemos confiar em Jesus mais do que qualquer coisa na vida, não confiando na riqueza, não confiando no que temos, mas no Senhor Jesus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, e você sentir de compartilhar com alguém, esse e outros episódios, compartilhe, né, com aquele que o Espírito Santo de Deus está te direcionando nesse dia, para que essa vida também seja abençoada e receba essa palavra. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a humildade para ser curado. Que Deus te abençoe nesse dia.